teve uma que eu fiquei puto, cara. Porque você falou o que eu gostaria de ter falado e que eu acho que muita gente gostaria de ter falado. Uhum. E aí, cara, um juiz aí arcou com uma decisão, na minha visão, não é o Jean que tá falando, sou eu, absurda. Absurda. Porque ele não falou nada demais, ele falou tudo o que a gente gostaria de ter falado, que é a opinião envolvendo a situação do Flamengo na época de pandemia, que o Flamengo brigou para voltar antes, numa época que ainda era um assunto muito complexo, que a gente estava tentando entender onde a gente estava. Isso. Tava todo mundo muito perdido. E a diretoria do Flamengo foi atrás de uma nota de um direito de resposta, aquela coisa toda, que até então, direito de resposta, pô, tudo bem. Mas a coisa se estendeu, né? E depois a gente viu notícias aí de que eles venceram na justiça. Como é que anda isso e de fato o que aconteceu? Só assim, a respeito do processo, eu vou falar apenas em que pé o negócio tá. Porque eu também não posso ficar falando do processo ou do que eu acho da decisão em primeira instância. Judicial, né? Como você disse, é a sua opinião sobre a decisão. Mas assim, o processo, de fato, a gente perdeu, eu e a ESPN, né, que somos réus, a gente perdeu em primeira instância essa decisão, mas ainda tem muita coisa para... Já recorremos, evidentemente, usando todos os argumentos que a gente já tinha usado na defesa primeira, inclusive. E agora a gente espera que haja, evidentemente, uma decisão diferente em segunda instância, porque a gente entende que coisas que foram colocadas ali foram deixadas de lado. De qualquer forma, não vou entrar na questão jurídica. Eu só lamento, e aí, assim, primeiro que a minha opinião a respeito de como o Flamengo agiu durante a pandemia, eu mantenho. Lá, né? Eu mantenho. É a minha opinião. Eu acho que aquele é um programa de opinião, aquele não é um programa de informação, é um programa em que a gente está lá para dar opinião. E a minha opinião é de que o Flamengo, no que concerne a pandemia, fez... Assim, era difícil fazer pior, sabe? Todas as decisões tomadas, para mim, são decisões muito discutíveis em diversos aspectos. Enfim, eu não tenho nenhum apreço, de fato, pelas pessoas que hoje comandam o Flamengo, mas isso jamais influenciaria na minha avaliação sobre decisões que eles tomaram, ou tomam, ou vão tomar. Tanto que, né, volta e meia eu elogio escolhas de jogadores, a contratação de X ou Y. Quando eu acho que está certo, eu digo que está certo. Quando eu acho que está errado, eu digo que está errado. É que, especificamente, em tudo que teve relação com a pandemia, de fato, eu acho que estes dirigentes do Flamengo, isso seria bom se os torcedores entendessem, mas eu já meio que perdi as esperanças, entendeu? Então, também não tenho medo de reações de torcidas negativas, porque se a gente for ficar querendo fazer média com todo mundo, a gente acaba não tendo opinião. Mas a minha opinião é que no período da pandemia, inclusive na tal da paralisação ou não paralisação do Campeonato Carioca, eles não agiram da maneira correta, da maneira que eu julgava ser a mais apropriada. Até porque, como você falou, Rodolfo, era um momento que a gente ainda estava entendendo tudo que estava acontecendo, né? Enfim, e de qualquer forma, eu também lamento, e aí é um outro aspecto, e isso tem a ver com grupos, né, políticos, inclusive, que estão aí pelo Brasil, em posições importantes. Essa coisa vamos dizer, quase que do assédio jurídico, de processa X, processa Y, processa Z, meio que com a intenção de que o quê? De que outras pessoas... Silenciar, né? Pô, cara, assim, a ESPN, ela é super aberta, cara. Ela é super aberta. Qualquer dirigente que se sentir incomodado com uma opinião, que se sentir... O direito de resposta, ele faz parte do jornalismo bem feito, evidentemente. Não precisa pedir na justiça. Evidentemente, se qualquer um tivesse ligado lá para falar, olha, não gostamos do que foi dito, queremos entrar no ar ao vivo e dar a nossa versão dos fatos, a gente quer explicar o que aconteceu, certamente eles teriam todo o espaço do mundo, teriam muito tempo para falar. Se quisessem que eu estivesse presente, eu certamente estaria à disposição para estar lá, para debater, para discutir. Quantas vezes a gente não viu isso acontecer? Exato, Sim. exato. E seria ótimo se assim fosse. E quantos dirigentes já não se sentiram incomodados ou ofendidos
com coisas que a gente disse, falou, mostrou, e tiveram esse direito. Então é o que você está falando. Inclusive, eu tive um episódio parecido até com o Maurício Gagliotti, quando eu fiz críticas muito duras à diretoria do Palmeiras, porque eu entendia que eles estavam se comportando de uma maneira também que não era benéfica ao clube e tal. E sei que teve gente ali buzinando na orelha dele, né, tentando fazer com que o clube me processasse e tudo mais. E ele entendeu, e aí também bem assessorado, né? Porque é um cara que sempre teve um assessor de imprensa que entende o papel da imprensa, que entende o papel das críticas, ele acabou, né? Claro, o Palmeiras sempre se manifestou contra aquilo que julgava incorreto, né, na gestão dele, mas não ia para essa coisa do vai processar X ou processar Y, e pior. Isso eu vou falar porque isso me incomoda demais até hoje. Essa é uma coisa que eu tenho rancor, eu diria até. O vice-presidente jurídico do Flamengo foi, né? Uma coisa é você dizer... Rodrigo Dunch. Isso. Eu evito, inclusive, para mim tá bloqueado, não falo. Quando ele esteve para dar uma entrevista na ESPN, eu falei, olha, é melhor que eu não esteja, né? Quando ele foi recebido... É melhor que ele não esteja, porque eu realmente não quero falar com esse senhor, e se falar, provavelmente eu vou perder as estribeiras. Porque foi a partir... de uns tweets dele ali, que ele coloca uns tweets né, citando o meu nome, dizendo que o Flamengo me processaria e tudo mais, que eu passo a ser muito atacado com uma veemência muito grande, com ofensas e tal, e tudo isso, cara, eu tiro de letra. Hoje em dia, eu tenho muitos bloqueados no Twitter, eu bloqueio, não olho mais e não ligo. Mas ali, quer dizer, depois daquilo, meio que na esteira daquilo, eu recebi uma foto da minha filha tirada do Instagram. Esse negócio, cara, você vê que eu até... Assim, Nossa, cara, que isso? Eu recebi uma foto da minha filha e o sujeito dizia, bom saber que você tem filha, agora só falta saber onde ela estuda. Eu tenho isso. Isso, inclusive, eu coloquei no processo, né, na defesa, porque isso, para mim, ultrapassa qualquer limite aceitável, qualquer limite de bom senso. Quer dizer, você quer falar comigo, quer me xingar do que for, xinguem, não tô nem aí, eu tô calejado, são anos nessa profissão, trabalhando com futebol ou com política no Brasil, a gente vai sempre ter que lidar com esse tipo de coisa, mas a hora que colocaram a foto de uma criança de, né, a época com 8 anos de idade, fazendo ameaça a ela, cara, isso aqui, eu embargo a voz, porque realmente é um negócio que me tira do sério, que eu não posso... Então, assim, esse cara especificamente, eu não posso olhar para a cara dele. Eu não posso olhar para a cara dele e não posso encontrar nos corredores da ESPN, mas enfim.